E aí, pessoal, vamos falar da nova chance que um jogador do Grêmio vai receber, mas principalmente o que existe por trás dessa chance e como que isso escancara o que aconteceu no Grêmio até aqui. Por que da derrocada? Por que chegamos? Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Wagner Mancini assume o Grêmio e quem não conhece muito o seu trabalho pode estranhar algumas das suas manifestações. Logo após o jogo contra o Juventude, uma longa entrevista coletiva onde se falou de futebol. Falou muito dentro do que acontece e de como funciona. E um jogador teve um capítulo especial para Wagner Mancini. Quem conhece um pouquinho da história, mesmo sendo ex-jogador, como foi Wagner Mancini, inclusive aqui no Grêmio, jogando naquele time da década de 90, sendo uma liderança fora do campo, dentro do campo, era reserva, não conseguiu contribuir tanto, mas foi um jogador importante também. Mas fora do campo sempre teve uma atividade de liderança, por inteligência, por capacidade. Eu particularmente tinha e tenho, não entendia em Wagner Mancini o treinador por momento. Mas até agora, pela amostragem que a gente está vendo, ele mostra muito conhecimento de causa. E ele vai apostar sim na treinabilidade, na capacidade de treinar. E um jogador especial mereceu um capítulo lá no episódio, logo após o jogo contra o Juventude. Jean-Pierre. Jean-Pierre, e aí a gente precisa voltar um pouco na nossa história, Jean-Pierre surge em 2019, depois de vir de um ótimo trabalho da transição, lá com o Thiago Gomes, com outros treinadores, ele chega muito bem treinado no time principal. E ele faz muito bons jogos, que nos dá a ideia de que Jean-Pierre seria um super jogador. Mas aos poucos o Jean-Pierre vai perdendo espaço, vai caindo, a gente começa a falar da falta de intensidade, da lentidão para jogar, da dificuldade de entendimento, mas a gente nunca disse que faltou vontade para o Jean-Pierre, a gente dizia que faltava características. E ontem na coletiva, e isso parece escancarar o que aconteceu no Grêmio nos últimos tempos, Wagner Mancini tocou num ponto que eu não sei se todos notaram. Eu anotei aqui porque eu já comecei a falar sobre isso num vídeo, mas eu faço questão de fazer um conteúdo único sobre isso. Porque isso é o diagnóstico do nosso passado. Olha o que ele diz. Jean-Pierre. Ele tem uma técnica acima da média. Precisa acelerar um pouco mais o jogo. Em determinados momentos falta isso. Quando o adversário estiver preparado para subir as linhas, ele precisa acelerar. Isso é parte, e agora que eu quero que vocês fiquem atentos, isso é parte do treinamento. Não é pedir, isso é frase do treinador do Grêmio, não é pedir para o atleta, nós precisamos treiná-lo para fazer. O jogador nada mais é do que é realizado ao longo da semana de treinos. Vou repetir. Não é pedir para o atleta. É treiná-lo para isso. Quando eu falei no vídeo da manhã sobre esse assunto, eu fiquei com isso na cabeça. E eu disse, cara, isso é o que a gente vive hoje. Vai lá e joga. Entra na área, eu até disse isso pela manhã, entra na área, jogador meu tem que fazer gol, meia tem que fazer gol. Tá, mas o que se trabalha para que ele tenha a aptidão de entrar na área? Isso é treinamento. Isso é treinamento. Ah, falta intensidade no jogo? Vamos criar bases de treinos para que ele ganhe intensidade. O mais difícil é saber jogar futebol, o mais difícil é ter técnica, porque isso é nato. Agora, quando tu tem uma pérola assim e tu não trabalha e por 2 anos e meio esse jogador afunda, o que faltou? Faltou exatamente isso. Claro que o jogador tem culpa. Claro, eu não estou aqui para dizer que o Jean-Pierre é uma vítima, porque não é. Ele precisava procurar alguma coisa para tentar se renovar num meio de carreira onde ele valia 50 milhões de euros e hoje ele não vale nada. Evidente. Só que a falta de treinos do Grêmio neste período de 2 anos e meio afundou o Jean-Pierre. Por quê? Porque ele não conseguiu conviver com um ambiente onde ele tinha que ir lá resolver.
Ele não conseguiu. Muitos jogadores o Grêmio perdeu por isso, por falta de treino, por falta de capacidade de entendimento das características e treinos adequados para que ele pudesse render o que ele mostra. Essa é a realidade. É duro dizer isso nesse momento, mas essa é a verdade. Eu não sei se o Wagner Mancini vai conseguir fazer, mas o diagnóstico é esse. O Grêmio não treinava. E aí não é, quando as pessoas falam em treinar, vai lá jogar. Não, não é ir lá e treinar e suar a camisa, fazer rachão ou fazer treino coletivo. Não, é criar ferramentas de treinamentos modernas que atissem algumas características do jogador. Vamos dar um exemplo. Tu monta jogos de posse de bola, jogos curtos de posse. Todo treinador faz isso. Tu vai ter posse. Agora, se tu não montar treinos de ampliar o campo, de virada de jogo, o time não vai ter isso. Fica evidente que, a partir dessa frase, vou repetir, não é somente pedir para o jogador, precisamos treiná-lo, criar ferramentas de treino para que ele adote essas características. Vocês prestem atenção no GPR, ele só faz uma coisa. Ele se coloca à esquerda do campo, gira em torno do corpo, dando tapa para o lado, normalmente para trás. Por quê? Porque ele não treinou como fazer para frente. Vai me dizer que ele não sabe dar um passe para frente? Ele sabe. Ele não erra um passe, mas ele só joga para trás. Por quê? Porque vai lá e joga. Tu sabe jogar, então vai lá e joga. Como ele joga desde os 10 anos de idade, é evidente que alguma coisa ele vai fazer. Mas isso é que aconteceu. Foi exatamente isso. Por que daquela grande capacidade daquele time de 15, 16 e 17? Porque aquele time tinha treino, aquele time tinha treinabilidade, aquele time fazia as coisas automáticas em cima do que se produzia no treinamento para se chegar ao ambiente de jogo e simplesmente reproduzir o que se fazia durante a semana. Jean-Pierre passa a ser, a partir de agora, me parece, a grande aposta. Vai dar certo? Vai ter tempo? Eu não sei. Eu tenho 1000 restrições, porque entendi que ele perdeu muito tempo nessa linha. Mas eu preciso dizer, sim, que esse diagnóstico eu não tinha escutado ainda. E por não ter escutado, eu estou aqui para trazer. Talvez o Grêmio tenha perdido muitos desses jogadores por isso, por não treiná-lo para fazer o que se pede. Futebol, ele tem que ser visto assim, mais complexo do que simplesmente vai lá jogar, tu sabe, tu joga desde os 10 anos, vai lá e faz. É muito diferente. E me parece que este ponto, se o Grêmio entender, talvez a gente consiga, mais uma vez, buscar algumas peças que nós perdemos em cima da grande capacidade de treino. Se o Wagner vai conseguir ou não, é uma outra história. Mas esse diagnóstico já me serve. Se o Grêmio entender que foi isso que nos levou para o buraco que a gente está, talvez a gente consiga dar um passo à frente e consiga construir mais uma vez um time forte. Que esse ano não dá mais, mas já projetando a próxima temporada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.